Câmara Total de volta e o convidado de hoje eu entrevistei no dia 19 de dezembro de 2019. Então tudo bem se você que nos assiste não lembra, porque foi há mais de um ano. E o Mais Esporte foi gravado em Bragança Paulista, na beira da piscina, com o maior atleta paralímpico do mundo. Agora ficou mais fácil, né? Daniel Dias, muito obrigado por aceitar o convite para participar novamente aqui do Mais Esportes. E eu lembro que na época, logo no final do programa, eu perguntei assim para você: eu não quero te aposentar, mas aos 31 anos você já pensa no assunto? E a sua resposta foi essa aqui, ó, abre aspas. Eu quero desfrutar do fim deste ciclo que acaba em Tóquio 2020 e depois eu vou me sentar, conversar e avaliar. Fecha aspas. Então você já tinha dado um indício que pós-Jogos Olímpicos era um assunto que você estava pensando e eis que antes dos Jogos Paralímpicos de Tóquio vem a notícia, vai se aposentar mesmo, Daniel? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, uma alegria estar aqui novamente, né, falando com vocês, com todos que nos acompanham. Enfim, eu quero agradecer essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. E é verdade, eu me recordo muito bem dessa pergunta e a questão é, já estava com a decisão tomada naquela época, mas é claro que eu não ia abrir para vocês assim, né? Mas que realmente fácil, já era algo... Né? Isso. Mas já era algo que eu já pensava assim, né? Já avaliava e nada melhor. Essa é a grande verdade. Nada melhor do que poder encerrar, se posso dizer, uma bela de uma carreira num palco como é uma Paralimpíada, num evento como é um Jogos Paralímpicos. Então, tô muito feliz aí com essa decisão, muito em paz, mas não quer dizer que o Daniel não vai chorar, como chorei quando fui anunciar. Então, tem a emoção, porque foi uma vida dedicada a isso, né? Claro, sem dúvidas, né? Você começa a relembrar do passado. Eu lembro que a gente citou a questão do Clodoaldo, que era o seu ídolo, tudo que você vivenciou. Então tem uma carreira muito bacana. Só chamou a atenção, Daniel, esse seu anúncio, 6 meses dos Jogos, porque geralmente o atleta de alto rendimento, ele fica assim, não, meu foco é todo na Paralimpíada e não sai daquele trajeto. O staff fica, olha, seu foco tem que ser só esse e tal. E aí vem o seu anúncio 6 meses antes. Eu falei, eu preciso conversar com o Daniel Dias, por que esse anúncio bem antes dos Jogos? É já para tirar um peso das costas, para você curtir também e pensar nos Jogos e todo mundo saber o que vai acontecer depois. Como é que você programou e surgiu a oportunidade de falar agora no início do ano? Bom, é exatamente isso, né? A gente sabe aí do foco que o atleta tem para uns Jogos Paralímpicos, ou seja, os Jogos Olímpicos. Não quer dizer que eu não estou focado, estou muito focado, espero chegar lá e desempenhar o meu melhor, entregar minha melhor versão lá. Mas eu também quis tirar esse peso, sim, porque, eu vou ser bem sincero, como eu falei, é uma emoção grande. Eu estou em paz com a decisão, mas não deixa de ser uma decisão difícil também. Não deixa de ser algo emocionante. Eu tenho certeza que vai entrar na prova, começa a chorar, tem toda a emoção, vai dar uma entrevista. Então, para não ter que ficar justificando algo que, é porque eu estou emocionado de estar nadando. Então, para não precisar ter toda essa justificativa e também tranquilizar a todos, que é algo que já foi tomado há um tempo, é algo que me deixa muito em paz, e eu sei da emoção que vai ser, e eu queria, como eu falei no vídeo, né, que não fosse um momento de tristeza, Sim. mas sim de alegria, e eu recebo um carinho enorme de pessoas que me acompanham nas redes sociais, de pessoas que vibram comigo, de vocês mesmos, jornalistas que acompanham também, é um carinho enorme que eu recebo, e por que não curtirem essa última temporada comigo, não desfrutarem disso. Então, foi algo que eu fui amadurecendo, pensando. Eu gosto muito de NBA e os atletas da NBA fazem muito isso. Um recentemente é o Dwayne Wade, e eu via ele sendo aplaudido, né? Ele ia jogar pela última vez, ele ia jogar em algumas quadras, né? Sim. E ali estava, ele era aplaudido pela torcida adversária. Toda né? a cidade, né? A cidade comovia com isso, né? Então foi algo que eu falei, poxa, seria muito legal
das pessoas saberem que vai ser minha última temporada e que elas possam curtir comigo cada abraçada, possam curtir comigo cada competição que esperamos que aconteça até lá. A gente tem também o The Last Dance, né? A Última Dança, que acompanhou uma temporada do Verdade. Michael Jordan também, que foi algo muito bacana. A gente pode esperar um documentário, então, deste último ano, Daniel Dias? Tem uma equipe te acompanhando aí? Bom, fica o convite para quem quer fazer, né? Seria espetacular isso. Então, seria bacana, né? Já fica o convite para quem tem a famosa bala na agulha, vão acompanhar o Daniel Dias aí. Verdade. Porque esse último ano merece, né? Tudo bem que nós estamos em pandemia, mas tomando todos os cuidados, eu acredito que dá para fazer um material muito bacana sobre este último ano. Fica a dica aí, hein, Daniel? Gostei dessa, né? Hashtag fica a dica, muito bom. Já põe aí a última abraçada, põe alguma coisa de piscina aí pra gente fazer aí um documentário sobre essa carreira gloriosa, sobre este último ano. Ô Daniel, Obrigado. semana passada eu entrevistei o Alberto Martins, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, e eu falei sobre o seu anúncio, né? Tinha acabado de sair essa notícia, e aí eu falei, será que não seria bacana, né, o Daniel fazer parte do comitê? E ele disse que claro que seria, mas que você está com o objetivo de fortalecer o Instituto Daniel Dias, que seu foco no momento seria outro. Para você agora, você pensa em algum dia trabalhar no Comitê Paralímpico Brasileiro? Acredita que precisa se capacitar para isso? O fato de ser ex-atleta não basta para ter uma outra função? Como é que você... claro, você não está pensando ainda no pós, porque você ainda tem uns Jogos Paralímpicos, mas futuramente é algo que te agrada esse bastidor? Na verdade, assim, o professor está correto aí na colocação dele, né? É um desejo que eu quero fazer com que o Instituto se desenvolva, cresça, né? E estar um pouco mais à frente disso. E aí eu já vejo que eu vou aprender muito sobre, se eu posso chamar de bastidores, né? Os bastidores do esporte. Sim. Hoje eu sou atleta ainda e fui atleta por muitos anos. Mas isso é minha opinião, tá? O Daniel pensa o seguinte: não basta ser ex-atleta para você se tornar um dirigente, que seja, para você assumir algum cargo no Comitê Paralímpico Brasileiro, que seja. Eu acho que tem que ter também, você tem que estudar, tem que se preparar, mas é aquela coisa, a gente nunca pode falar que nunca estarei lá. Tá. Como eu sempre falei e falo no meu anúncio também, é a questão, eu quero somar para o movimento paralímpico. Quero continuar a ajudar, e eu vejo que hoje, como atleta, eu sou focado muito no atleta e na natação. E após isso, eu posso não só focar na natação, de fato nessa ferramenta esporte. O esporte ele transformou a minha vida. Sim. Essa é a grande verdade. Quando eu entrei para o esporte transformou minha vida, e hoje eu olhar para trás, é espetacular o que o esporte fez na minha vida. E poder hoje dar essa oportunidade para muitas crianças com deficiência e até mesmo crianças sem deficiência nenhuma, esse é o papel do esporte, você oportunizar, fazer com que eles entendam que campeões na vida todos podemos ser. Vai além de medalha, troféu e conquista. E esse é o papel que eu quero fazer através do Instituto, mas sem dúvida nenhuma, quem sabe um dia possa estar ali no comitê. Tenho estudado, né, fiz marketing, estou fazendo pós em gestão. Então, por que não, né? Essa é a verdade também, mas não quero me comprometer a isso. Sim, sim. Mas é claro que se chega uma proposta, você estuda e vê se isso vai fazer com que eu continue a contribuir para o movimento paralímpico. Mas seria muito bacana e interessante, porque a gente precisa dessas pessoas que são do bem, que lutam pelo esporte, também num comitê, numa associação, ajudando a modalidade, e tenho certeza que você vai respirar esporte aí durante bastante tempo. Daniel, para quem está nos acompanhando e não conhece o trabalho, qual que é o trabalho que o Instituto Daniel Dias tem hoje? É com criança, com jovem, tem a ver com estudo, e onde você quer chegar? Por que você quer se dedicar mais a este instituto? Bom, excelente. Obrigado pela oportunidade de poder falar do Instituto. A verdade é que o Instituto tem 5 anos, esse ano a gente faz 6 anos de existência, mas eu nunca estive e consegui ficar à frente do Instituto como eu gostaria.
Sim. A vida de atleta, ela é puxada, ela é desgastante, a gente consome um bom tempo nisso, e eu não conseguia me dedicar a isso. Por eu já ter essa ideia da aposentadoria, nesses 5 anos a gente ficou trabalhando, digamos, no alto rendimento. Então a gente tinha atletas e eu vejo que foi um trabalho muito bem sucedido. Citarei aqui o Andrei Garbi, que é um atleta do Instituto, começou com a gente aqui em Bragança Paulista, e ele conseguiu ir em 2019 para o Parapã de Lima e foi medalhista de ouro lá. Então, assim, realmente a gente vê essa... Legal. Não estou falando pela medalha, tá? Mas eu, por conhecer o Andrei e ver esse menino de onde veio e onde ele está hoje. Hoje ele treina no CT Paralímpico Brasileiro, tem uma estrutura incrível lá para treinar, já não faz parte mais do Instituto, mas ele começou com a gente, quando ganhou a medalha em Lima, ele era do Instituto. Então, realmente, eu vejo que a gente fez um ótimo trabalho fazendo isso. Mas não era algo que eu gostaria de estar só no alto rendimento. Eu queria partir mesmo para o lado social, de ajudar ali crianças e famílias, né, que têm alguma criança com deficiência, como eu falei, a dar a oportunidade. Então, a gente, a partir desse ano, mudou e vamos trabalhar justamente na base. É isso que eu quero dizer, na base, é onde realmente você vai mostrar ali, e não necessariamente todos que vão fazer parte do Instituto vão ser atletas, mas a gente vai dar uma oportunidade para que, através da ferramenta esporte, ele possa entender que, se ele quiser ser um ótimo advogado, ele tem essa capacidade e ele consegue. E aí é onde eu não queria me limitar apenas a crianças com deficiência também, que eu acho que a inclusão pode ser trabalhada dessa maneira, quando você inclui pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência a praticar o esporte juntos, e dessa maneira a gente vai mostrar, através do esporte, estou falando da natação agora, que na água somos iguais, temos as nossas diferenças e não limitações, porque eu sempre falo que a deficiência ela pode ser uma característica minha, mas jamais uma definição. Ela não vai definir quem somos, e eu vejo que, através da ferramenta esporte, a gente pode mostrar isso. E a criança que tem deficiência e a criança que não tem deficiência vai entender, olhando ali, que tem a diferença, mas que todos eles conseguem nadar 50 metros. Resumindo, né, assim, deixando uma coisa bem simples. Sim. E esse é o papel que o Instituto vai fazer agora. Então, a gente quer trabalhar com essas crianças. E quando eu digo de trabalhar com a família também, é porque a verdade é que nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. A gente sabe do desafio que é. Então, a gente quer dar suporte, de mostrar que, olha, seu filho, por mais que tenha deficiência, ele consegue nadar, né? Ele consegue fazer as coisas sozinho. Então, assim, quando a gente não coloca limite de realização e capacitação, a gente faz grandes coisas. E esse vai ser o papel do Instituto daqui para frente. Nossa, e essa convivência é muito importante, né, para as crianças, porque às vezes ela não tem esse contato com a pessoa com deficiência. Se tiver logo como criança, eu acho que vai acrescentar tanto, e para as duas partes, não só para um dos lados. Ambos os lados vão ganhar com essa convivência. Então é muito bacana essa sua proposta, e eu espero que dê certo, que você tenha condições. A gente sabe que não é fácil, né? Principalmente financeiramente, para você manter um espaço, para você manter um corpo técnico de professores. Todo esse auxílio é importante para o atleta, seja de alto rendimento, mas seja esportivamente. Então a gente sabe que não é fácil, mas que tenha uma vida longa aí. Tem 5 anos, que tenha mais 50 anos, Daniel. E é legal... o que a gente acredita, né? Porque o que eu falo é o seguinte: por muitas vezes, não é que a pessoa tenha o preconceito. E eu não estou falando aqui que o preconceito não existe. Ele, infelizmente, existe, e a gente precisa batalhar e falar sobre isso para que a gente possa evoluir, e a cada dia mais a gente vá falando sobre isso, e cada dia mais a gente vai vendo que vai diminuindo o preconceito. Mas às vezes, simplesmente uma falta de conhecimento, que é o que você falou. A criança ter o contato e conhecer sobre a deficiência, saber sobre a deficiência, ali a gente já quebra muitas barreiras, e é dessa maneira que eu entendo, né, que o Instituto Daniel Dias pode ajudar na sociedade. Há umas 2 semanas, aqui no Câmara Total, eu entrevistei uma escritora que os personagens principais
eram crianças que tinham deficiência. Então, era uma criança que andava de cadeira de rodas, era uma criança com deficiência visual, era uma criança que não tinha uma perna. Então, acho que é muito bacana isso, porque a criança, ela lê uma história e ela fala, mãe, mas tem alguém que não tem uma perna? Pode ser que ela nunca tenha visto uma pessoa, ela viu na história. E a mãe já tem esse papel de explicar, de sim, pode ser que algum dia você vai ter que conviver, você vai sentar do lado, você vai trabalhar com essa pessoa. Então, se desde criança ela ter esse contato, é enriquecedor e muito bom para a criança e para os dois lados, né? Para a criança que tem alguma deficiência também, ela perceber que ela pode nadar com alguém que não tem e vida que segue vida normal. É verdade, é verdade. Eu vejo esse exemplo pelos meus filhos, tá? Eu tenho 3 filhos e por eles conviverem comigo, eu vejo a naturalidade que eles tratam isso. Então, quando eles encontram uma pessoa com deficiência, para eles é algo normal, é algo natural. Sim. Tem pessoas diferentes. Assim como tem pessoas loiras, morenas, tem pessoas com deficiência e tem pessoas que não têm deficiência. Então, acho que é muito importante, tem que ser muito natural isso, tem que ser leve. Essa é a verdade. E esse trabalho que você quer fazer, você disse que é da base. E eu abordei muito com o Alberto a questão do esporte na escola. E ele disse que melhorou bastante, mas ainda está longe do ideal. Você acredita que consegue aproximar a criança do esporte? Porque um país tão grande, com muitos deficientes, sim, que por conta da acessibilidade, de outros problemas, às vezes acaba não praticando. Você acredita que pode trabalhar e melhorar essa questão? Você sabe que eu acredito ainda também que tem muitas crianças com deficiência que estão em casa. Estão trancadas em casa, não vão nem para a escola às vezes. Então eu também concordo com o professor Alberto quando ele fala isso, melhorou, mas a gente está aquém, e é onde o Instituto quer entrar. Eu acho que projetos como esse têm que fazer parte disso. Educação e esporte têm que caminhar junto e ajudar na inclusão, e ajudar realmente a fazer a diferença. Então eu acredito muito nisso, e é algo que me alegra fazer parte hoje, poder me dedicar depois de Tóquio, exclusivamente a isso, para que a gente possa fazer a diferença. Eu sei que é como você falou, é difícil, vai ser difícil, não é fácil, mas a vida de atleta também não é fácil, tem os seus desafios, tem os seus obstáculos, e vai ser mais um na minha vida, né? E é muito bacana porque a minha família abraçou a causa, e a gente está junto nessa para cumprir propósitos, né? É um dos propósitos da minha vida, então eu quero ajudar de uma outra maneira. Como eu falei, o esporte transformou minha vida, e agora eu quero ajudar a fazer com que o esporte transforme a vida de muitas pessoas ainda. Vamos falar sobre a sua vida atual então, Daniel Dias, porque tem um tal de Jogos Paralímpicos, né, que acontece aí entre agosto e setembro, e no meio de tudo isso uma pandemia. Como é que você lidou com tudo isso? Começo de março, a hora que deu a pandemia, você já tinha uma noção do que era, ficou com medo, ficou recluso, os jogos ainda estavam confirmados, você continuou treinando. Como é que foi a cabeça de um atleta em uma pandemia? Bom, é muito difícil, né? Primeiro porque se você pensar em março, os jogos acontecem ali em agosto, setembro, então você está a todo vapor numa preparação. A gente estava para ter a seletiva paralímpica brasileira, onde iriam decidir os atletas que iriam para Tóquio. Por mais que eu já estou com a minha vaga garantida, você quer estar nadando bem, você quer estar avaliando o seu trabalho, e de repente vem a pandemia mesmo, a gente acaba, a princípio você fica muito assustado, porque você não sabe direito o que é, e a gente aqui, eu e minha equipe, a gente optou por uma semana antes de fechar tudo, a gente já tinha parado, né, para privar a saúde aí da minha família, de todos que eu convivo. Então certo. Eu falei, olha, vamos fazer isso. E eu até falo assim, poxa, eu fiquei literalmente um peixe fora d'água, porque o nadador, entenda assim, que o nadador precisa de água. E aí eu não podia nadar, onde não tinha piscina, não tinha, estava tudo fechado. E aí foi onde mais uma vez tive que e em meio a tudo isso, a gente não tinha certeza se os jogos iriam ser cancelados ou não, ou adiados, ou o que ia acontecer. Então, era uma incerteza muito grande, e aí quando os jogos são adiados para o próximo ano, né? É onde a gente fica um pouco mais tranquilo, e eu entendi ali que, bom, agora realmente a gente tem que se cuidar, tem que ficar em casa,
mas não parado. Essa é a grande verdade. Não fiquei só comendo, assistindo TV, né, e curtindo a família. Não Na foi um verdade, ano eu fiquei... sabático, né? Não, exato, né? Por mais que a gente teve que fazer tudo isso, a minha equipe multidisciplinar me passou aí umas tarefas, vamos dizer assim, né, para eu fazer em casa. Então, eu mantive uma rotina. Então, eu tinha o horário para acordar, para fazer alguma atividade, e aí à tarde fazia de novo. Então, eu me mantive ativo, mas volto a falar, o nadador precisa de piscina. Então, quando a gente pôde voltar ali, final de julho, a nadar, e para a gente foi um alívio muito grande, é claro que com todos os cuidados necessários, a gente Tá. poder voltar a trabalhar e aí já ter data dos jogos também foi importante. Então a gente fez todo o nosso planejamento novamente para poder agora continuar o trabalho e poder chegar em Tóquio e tentar aí, né, entregar a minha melhor versão e desempenhar o meu melhor. Quem diria, hein, Daniel, que aquela nossa entrevista no final de 2019 seria um dos últimos momentos de convívio social, né, por um bom tempo. É verdade. 3 meses depois decretou pandemia, tudo fechado. Olha, nem fale. E o pior de tudo isso é que a gente chegou a viajar para a Itália, né, em fevereiro. E aí foi onde começou tudo na Itália e a competição estava marcada e de repente a competição foi cancelada e a gente a gente só foi para dormir, porque a gente chegou, a competição foi cancelada e voltamos para o Brasil. E aí não sabia, né, no Brasil como que estava, mas aí março também já fecha tudo aqui. E é como eu falei, foi um desafio para todos, né? Seja atleta ou não, mas foi um ano muito difícil para todos e que a gente espera aí que esse ano as coisas melhorem e eu vejo aí como uma possibilidade desses jogos aí ser, né, aqueles jogos que trazer esperança para muitas pessoas aí de dias melhores. Certeza. E na Itália você já tinha uma dimensão, a hora que a competição foi cancelada, você falou, epa, tem uma coisa errada grande acontecendo, ou ainda não? Olha, na verdade, para cancelar uma competição a nível internacional, não é qualquer coisa, né? Então, foi onde a gente começou a ouvir falar mais, né? Essa é a verdade, ouvir falar mais de tudo que aconteceu. E aqui fica o meu agradecimento, né, ao Comitê Paralímpico Brasileiro também por todo o empenho de trazer toda a delegação no dia seguinte embora já e com segurança. Esse foi o principal, né? Então, assim, a gente já pensou na família aqui, né? Então você volta, não sabe ao certo o que é, se você pegou ou não, né? Então, o comitê fez um trabalho excepcional de privar todos os atletas e comissão que estavam lá para a gente voltar com segurança e poder ficar em casa. E nesse período, durante 2020, você chegou a conversar com outros atletas? Serviu para vocês se unirem, trocarem treinamento? Alguém ficou meio perdido? Ou foi o contrário, vocês se afastaram e ficou todo mundo meio perdido nesse período? Eu acho que teve as duas coisas, tá? Por mais que a gente conversa, mas também ficamos perdidos. Essa é a verdade, né? Assim, porque quando vai ter seletiva, se vai ter seletiva, se não vai ter, como que vai formar a seleção que vai para os jogos. Tem muito isso, né? Essas dúvidas, mas que eu volto a falar, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem feito um trabalho excepcional e hoje o CT de treinamento já está funcionando, né? Então os atletas poderem se treinar, se dedicar e saberem que o comitê está fazendo de tudo e o melhor e pensando na segurança de todos para que a gente possa formar a melhor seleção e sem dúvida nenhuma os melhores vão estar em Tóquio. Ô Daniel, a gente sabe que o atleta de alto rendimento ele se prepara para este ciclo, né, de 4 anos para chegar no ápice durante os jogos. E nós tivemos muitas indefinições, né, como a gente está falando aqui, de datas, está confirmado num primeiro momento, depois viu que a situação era muito grave e teve que ser adiada. Como que você trabalhou a parte mental? Você fez apoio psicológico, teve um acompanhamento, porque eu imagino que vá da frustração, depois do alívio, depois tem um medo de se contaminar, ao mesmo tempo eu preciso treinar. Como é que ficou a parte mental de um atleta? O primeiro que eu digo, acho que essa parte é a principal de um atleta. Em meio a tudo que a gente passou, como eu falei, em março, então você está ali quase pronto para os jogos, faltam poucos meses,
e de repente fecha tudo, você não pode treinar, você não pode se preparar, e aí os jogos são adiados e ninguém sabe como que vai ser, o que não vai ser. Então foi um momento, acho que, de grande desafio para todos os atletas. Porque é o que você falou, você prepara ali 4 anos para chegar naquele momento. Então é toda uma dedicação, uma vida, e aí muitos podem se frustrar. Eu me apoiei à minha família, e conversei com muitos atletas, alguns tiveram um trabalho específico para isso. Tá. Eu me apoiei à minha família, a gente conversou muito, a gente conversava todos os dias aqui, e a minha maior motivação era poder olhar para os meus filhos. Eu até cheguei a treinar com eles, eu brinco aqui, mas foi a verdade. Alguns atletas tinham o peso de academia, né, na sua casa. Eu tinha os 3 filhos, cada um com peso diferente. Eu pesado, eles né, no Daniel? colo. Já deve Pesado, estar. exato. Então, assim, foi tudo pequenos detalhes de estar com eles, aproveitar com eles, que me mantiveram saudável. Essa é a verdade. Me mantiveram saudável mentalmente, forte, para poder superar mais esse desafio e aí desempenhar, né? Quando a gente pudesse retomar as atividades, você está bem mentalmente, porque o físico agora você vai entrando em forma novamente, você consegue alcançar aí onde você estava e até melhorar, mas o mental é muito importante o atleta se manter, e eu foi onde me apoiei, que foi na minha família. Você consegue afirmar, então, que você chega no ápice durante os jogos. Claro que você vai trabalhar para isso, mas há uma grande possibilidade de chegar no ápice porque você conseguiu manter essa fase, o mental, e agora o físico trabalha até lá. Exatamente. Acho que o papel do atleta é esse. A gente busca sempre no final do ciclo estar melhor ainda. Então agora é correr atrás. Essa é a verdade, né? Correr atrás aí do físico e procurar fortalecer ainda mais a parte mental. E é o que eu sempre prometo aí. Cada mergulho, cada vez que eu subir no bloco, é entregar o meu 120%, o meu melhor. E sem dúvida nenhuma, estou preparando para desempenhar a minha melhor versão em Tóquio. A equipe brasileira que vai representar na natação nos Jogos Paralímpicos já está definido ou ainda tem alguma qualificatória? Não, ainda vai definir. Hoje nós estamos em 4 atletas apenas, e aí vai acontecer a seletiva, a gente só não sabe como ainda. Estamos aguardando aí o anúncio do Comitê Paralímpico Brasileiro para saber como que vamos formar. Mas é como eu falei, eu não tenho dúvida que os melhores vão estar lá e espero que todos consigam entregar o seu melhor na seletiva, entregar o seu melhor em Tóquio, mas sem dúvida nenhuma que possam estar mentalmente preparados, fisicamente preparados. Quantas vagas o Brasil tem? Quantos atletas podem se classificar? Então, depende muito ainda, a gente não tem esse número correto, porque como as competições foram afetadas, a gente não tem um número, mas eu espero que a gente consiga ir pelo menos com 20 nadadores, né? E eu acho que seria aí bacana, mas é claro que eu espero que muito mais de 20 a gente possa levar. Daniel, para a gente poder encerrar, quando eu falo assim, Jogos Paralímpicos de Tóquio, última competição, a ficha já caiu? Porque é uma coisa muito pesada, né? Última competição. Você vai escutar muito ainda até agosto, mas a ficha, você já está preparado já? Porque esse é um ano que você sabe que a imprensa vai tocar bastante nesse assunto com você. Caiu essa ficha? Olha, acho que se tivesse caído totalmente, eu não estaria rindo agora. É um riso de desespero. Na verdade, eu acho que tudo que eu imaginar aqui e tentar explicar em palavras, descrever em palavras, não vai nem se comparar com a emoção que eu vou sentir, de fato, de quando eu subi no bloco pela última vez, escutar ali o árbitro e pular e, de fato, dar a última abraçada. Acho que esse vai ser um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Esse adeus não é fácil, né? Como eu falei, eu estou preparado para isso, estou em paz para isso, essa decisão não foi tomada de um dia para o outro, mas uma coisa é eu falar e outra coisa é quando você viver o momento ali sentir, e pensar, né? E sentir isso, pensar e, bom, é a última abraçada. Não vai ter mais essa emoção, agora estarei do outro lado,
torcendo, vibrando, continuarei apoiando, incentivando, mas é diferente, né? Não vou mais estar ali. Então, eu acho que vai caindo a ficha aos poucos. E aí eu imagino de quando chegar em Tóquio, pisar lá e começar a treinar, nadar e competir, aí é que tudo vai vir à tona mesmo. Daniel Dias, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade pós-Jogos Paralímpicos. Então a gente já vai deixar combinado aqui, Daniel, porque daí a gente fala apenas do projeto do Instituto Daniel Dias e aí a sua carreira a gente deixa para as outras pessoas que vão falar bastante com você, a gente foca só no Instituto, tá certo? Já fica o convite aqui feito. Excelente, excelente. Eu já ia convidar vocês, poxa, venham conhecer o projeto daqui a um tempo. Vamos. E não me abandonem, né? Não é porque o Daniel não vai estar nadando mais, mas quero estar presente com vocês, desfrutar ainda de uma outra maneira, agora, como eu falei, ajudando o movimento paralímpico. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. E vamos juntos para Tóquio, desfrutar desse grande momento. Chegando a vacina, a gente pensa em todas as possibilidades de novamente de ter esse convívio social que é muito bacana. Exato. Até a próxima, Daniel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tá certo? Então, Daniel Dias participando aqui do Mais Esportes dentro do Câmara Total, falando aí sobre o instituto dele, muito bacana este projeto, e também sobre os treinamentos até os Jogos Paralímpicos em Tóquio, o último ano do melhor atleta paralímpico do mundo. Câmara Total faz mais uma pausa, continue aí que a gente volta já já.